De fato, irmãos, este mundo é um campo de batalha onde nós estamos inseridos, onde vivemos. E constantemente nós somos obrigados, não é, a enfrentar dificuldades e tempestades que nos desafiam todo o tempo. A todo instante somos desafiados, sempre. O desânimo, então, irmãos, faz parte, não é, da nossa agenda contemporânea. Boa parte das pessoas está desanimada com algumas coisas ou situações em suas próprias vidas. Isso aí, nós sabemos que trata-se de uma verdade. Certamente, irmãos, muitos de nós já vivemos ou estamos passando por momentos assim, momentos de angústias em nossa alma, de dificuldade intensa. E essas dificuldades, elas se apresentam para nós de diversas formas, de diversas ordens. Certamente, muitos de nós aqui vivenciamos momentos de aflições, momentos de perda na vida, momentos de perigos, como também momentos de ameaças ou de intimidação. Vivemos também, talvez aqui alguém já deve ter vivido, momento de assalto, onde temos que encarar uma situação de impotência diante do assaltante. Como também outros vivenciaram golpes em sua vida, se envolveram com dívidas, incertezas, enfermidades que os médicos às vezes dizem não ter solução. Mas assim ainda, outros vivem problemas familiares, introjetados em sua própria realidade, decepção, luto, como também perseguição religiosa. Essas são algumas das coisas que, em um caso ou outro, nós certamente já vivemos ou passamos ou estamos envolvidos com alguma delas. Em meio a tantas expressões de desânimo, nós precisamos, irmãos, recordar das sábias e confortantes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele, falando aos seus discípulos, no livro de João, no capítulo 16, verso 33, ele diz claramente: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras, embora muito já faladas ou ouvidas por tantos aqui, apresenta de fato um encorajamento aos discípulos, aos seus discípulos, declarando então a sua vitória a este mundo que nos ameaça a todo instante. O Senhor Jesus foi aquele que veio e venceu o mundo. Ele venceu aquilo que às vezes parece que vai nos vencer. O Senhor então, ele estabelece isto e assim nos diz que nós precisamos, durante a nossa trajetória aqui, ter bom ânimo para enfrentar essas lutas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está, de fato, dizendo que nós precisamos ser motivados pelo seu Santo Espírito, para que, de fato, nós possamos ver a sua provisão em tantos momentos como esse, que nos faz, então, transcorrer e ultrapassar essas dificuldades. Observe, irmãos, que há inúmeros motivos para nos desanimar na vida. Cada um de nós aqui teríamos um testemunho para dar de momentos que foram dificílimos. Há muitos momentos, se fôssemos aqui buscar, encontraríamos tantos e tantos e tantos motivos para vivermos desanimados. Mas há um maior motivo de nos mantermos com bom ânimo, pois a palavra de Deus assim, ela nos orienta. Jesus, em suas palavras, ele quer que nós possamos de fato viver contrário à corrente do desânimo, pois o desânimo rouba a nossa alegria pela vida, e o desânimo, ele não testemunha a graça salvadora do Senhor. O desânimo de fato é algo que em muitos momentos na Escritura, o Senhor nosso Deus, ele se apresentou contrário, e diz: tenha bom ânimo, se levanta a cabeça, vamos em frente, ainda tem muito caminho pela frente. Conto com você, tem muita gente lhe esperando. Há uma tarefa adiante, não é hora de parar. Essas são palavras que nós encontramos nas Escrituras em muitos momentos, pois a graça do Senhor, ela se manifesta quando nós de fato compreendemos que nós precisamos ir contrário à inércia em que nós nos envolvemos com as nossas lutas e desafios. Logo, irmãos, pessoas de bom ânimo são pessoas que, mesmo diante das suas guerras e lutas, essas pessoas, elas amam
Essas pessoas, elas celebram, elas se alegram, elas de fato são encorajadas e assim testemunham a graça, mesmo diante de suas interiores dificuldades. Mas a pergunta é: como vencer então? Qual de fato é o segredo para transpor esses obstáculos? O próprio João, que relatou a fala de Jesus na sua primeira carta, quando ele fala no capítulo 5, versos 4 e 5, diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? João responde: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui de fato há um parâmetro aqui estabelecido de esperança, onde há compreensão daqueles que são nascidos de novo, não espera mais pelas coisas terrenas. Agora tem um olhar muito mais além da linha do horizonte, onde suas expectativas, elas são apenas pela provisão daquele que criou todas as coisas. Aqueles que são nascidos de novo têm a clara compreensão de que a vida aqui, ela é de fato isto que nós conhecemos por consequência do pecado. E que nós, nestes caminhos em que nós andamos, diante de tantas guerras e lutas que enfrentamos, o Senhor, Ele se apresenta como a única e viva esperança em que nós precisamos confiar. E assim, meus irmãos, através da vida de José, uma história bastante conhecida, Deus, Ele nos mostra o exemplo de uma fé que foi vitoriosa por ter de fato esta esperança. Uma vida que foi uma demonstração de uma experiência vivida, que é considerado na galeria dos heróis da fé, assim se estabelece lá em Hebreus, e nos traz, irmãos, uma lição e um grande desafio para todos nós envolvidos na vida, aqui como nós estamos aqui. Portanto, nós precisamos conclusivamente buscar este bom ânimo, buscar de fato não apenas para nos enganar a nós mesmos, não, mas para entender que nós de fato venceremos os dias difíceis em que vivemos, quando a presença do Senhor ela se fizer presente em nós. E assim, irmãos, que o nosso bom ânimo ele dê testemunho de alegria que vem do Senhor, uma alegria que é de fato completa e que é de fato verdadeira, que mesmo apesar do que eu venha passar, confiando nele, ele me ajudará a transpor os desafios. Para então conhecermos um pouco mais acerca dessa história, eu convido você a abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o verso 22, vamos ler apenas este verso. Hebreus, capítulo 11, verso 22 apenas. Todos acharam? Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Oremos ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos pedir ao Senhor a sua ajuda e auxílio nesta ministração. Pai santo e eterno Deus, ainda em tua presença, Pai, queremos, ó Deus, pedir, Pai, a tua intervenção, que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, ó Deus, para que venhamos a compreender a tua palavra. Nossa oração, ó Deus, nesta direção tem o objetivo, Pai, de que possamos assim compreender a tua palavra. Queremos, ó Deus, ser alimentados por ela, Senhor, e que, ó Deus, o teu servo aqui vivido, José, trouxe, ó Deus, dentro de um arcabouço de existência, de vida,
Ó Deus, tantas lições que nós pretendemos, ó Pai, aprender nesta noite e trazer para nós, ó Deus, um alimento espiritual que o Senhor reservou para esta noite. Assim nós te oramos, no nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, este verso representa o exemplo de um servo que vivenciou uma fé de que foi colocada muito mais além do que um mero acreditar, como a nossa série aqui propõe para nós. É uma fé muito mais além do que apenas acreditar em Deus. De fato, irmãos, a gente observa em toda a trajetória, é uma fé que sempre encheu o seu coração de ânimo. José teve este detalhe, desde a sua infância, havia de fato um envolvimento de ânimo em seu coração, e isso era o próprio Deus quem assim o fez, e ele de fato tinha essas expectativas de que Deus estava indo diante dele, sempre Deus estava indo adiante de José. José então viveu muitos momentos, e até mesmo nas suas grandes adversidades, esta convicção sempre era presente em seu coração, e de fato ele não estava errado, ele estava certo. De fato, ele não pensou equivocadamente, ele pensou de forma muito consciente. É esta mesma fé, irmãos, que eu queria que você começasse a pensar nela. É esta mesma fé que precisa ser vivida e exercitada por nós. E vamos entender um pouco acerca de José e entender que ele viveu muito maiores desafios do que nós que aqui estamos, eu não tenho dúvida disso. Observe, irmãos, que nós precisamos fazer um resgate da história de José. Claro, este verso que aqui nós lemos é de fato apenas um exemplo de pessoas que viveram uma fé extraordinária, que foram dotadas desse dom dado por Deus e que no exemplo de vida ficou como um exemplo para nós e para gerações, claro, que se sucederam. Mas olhando então para Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, nós vamos encontrar a narrativa da história de José. Uma história extraordinária, tema até de algumas novelas por aí, que não sei se foi fiel ao texto, creio que não, mas é uma história, irmãos, extraordinária, onde nós encontramos acontecimentos e encontramos também o trabalhar de Deus na vida de José como um instrumento usado por ele. José, de fato, irmãos, foi preferência do seu pai. Nós sabemos disso. Minha intenção não é trazer os mínimos detalhes da história de José, mas trazer de forma panorâmica alguns pontos importantes. José, ele foi o preferido do pai. Ele era o filhinho do papai. Ele tinha seus irmãos maiores, mas ele, por ter sido então filho da sua velhice, da velhice de Jacó, ele era o filho preferido. José tinha de fato este amor por ele, né, aumentado. E Jacó então, seu pai, fez uma túnica para ele, uma roupa, uma jaqueta, um tipo de roupa muito bonito, comprido. E isso gerou raiva, isso lhe custou caro, muito caro por conta dos seus irmãos. Que quando nós olhamos para o capítulo 37 e o verso 3, fala claramente sobre isso. Havia de fato uma problemática relacional. José, depois, ele foi objeto, não é, de ódio dos seus irmãos. Seus irmãos passaram a odiar José, porque ele era o filho agora, aparentemente, o filho preferido. Jacó tinha esse amor, não é, muito aberto. E o verso 4 do capítulo 37 de Gênesis aponta exatamente isso, que quando os seus irmãos viram e perceberam que seu pai gostava mais do pequeno, do caçula, do que os outros, o ódio se acendeu em seus corações e eles agora não podiam mais se relacionar amigavelmente com o seu próprio irmão. Mais adiante, ele foi depois objeto, irmãos, da inveja. Seus irmãos agora passaram a invejá-lo. E aí começou então um calvário na vida de José que não foi fácil. José agora começa a ter sonhos. O Senhor deu sonhos a ele, e os sonhos nós já conhecemos. E ele agora resolve contar para os seus irmãos esses sonhos. E isso acendeu ainda mais a raiva dos seus irmãos, porque agora ele seria o privilegiado de Deus e recebendo sonhos, e que agora todos nós deveríamos agora nos curvarmos a José. Como é que pode isso? E aqui começa então as coisas se afunilarem. Um pouco mais adiante, irmãos, José foi objeto da violência psicológica da familiar, dos seus próprios irmãos. Sabemos de tudo como aconteceu. Eles
pegaram José e planejaram matá-lo. Mas aí tiraram sua roupa, jogaram ele em um poço vazio, e um dos irmãos disse: não, não vamos matar, vamos vendê-lo. E aí mudaram de ideia. E isso psicologicamente para um adolescente de 17 anos não é fácil. Você vê que seus irmãos articularam matar você. José então passou por este momento também na sua vida, quando seu pai mandou que os irmãos fossem para o trabalho na terra. E aí montaram tudo isso. Observe, irmãos, que logo em seguida José ele foi feito mercadoria pelos seus irmãos. Lá vinham os ismaelitas e venderam ele para o Egito. Ele foi vendido como escravo. Alguns historiadores, fazendo um relato muito mais prático, apontam que grande deve ter sido o desespero de José, de agora ser levado por pessoas que não falavam o seu idioma, e ele possivelmente gritava, chorava e falava e queria dizer que eram os irmãos que estavam vendendo e que o pai dele não ia gostar, e enfim, que eles não fizessem isso, mas os ismaelitas não falavam o mesmo idioma. Então, para os ismaelitas, ele não estava falando nada com nada, estava só com raiva porque estava sendo vendido. E ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. Observe ainda que Jacó, irmãos, foi injustiçado pela crueldade desses filhos que fizeram isso com José. Eles pegaram a túnica que o pai deu a José, matou um animal, pegou o sangue, derramou sobre o pano a roupa de José e levaram para o pai e disseram: uma fera, um animal selvagem, comeu José. E aí, meus irmãos, este acontecimento de fato foi tenebroso, pois agora a crueldade daqueles irmãos separavam o pai do seu filho, que foi levado para o Egito, e Jacó chorou amargamente, porque era o filho que ele gostava, que ele amava, porque era o caçula. E meus irmãos, eu paro um pouco para pensar sobre esse contexto, e eu fico imaginando a dor desse pai, de não poder ter feito nada e confiado na palavra dos outros filhos. E muitos anos Jacó viveu com essa dor no seu coração, da perda. E Jacó em outro lugar, sem poder fazer nada. Triste foi essa situação. Observe ainda, irmãos, que José ele foi para o Egito e lá foi vendido mais uma vez. Ele foi vendido pelos ismaelitas para um homem chamado Potifar. Chegando lá, ele foi agraciado. Era bonito, de inteligência elevada, e tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão prosperava. E Potifar logo colocou ele como governante da sua própria casa. Tudo era confiado a José. O problema é que nesse transcorrer, a mulher de Potifar gostou de José e começou agora a idealizar um romance. E algumas tentativas foi feito para que José caísse na lábia da sua patroa. E ele então, como ele era um homem íntegro, e entendia que se ele fizesse aquilo, ele estava desonrando a Deus e desonrando ao marido dela, que era o seu patrão, ele não iria fazer aquilo, e ele resolve fugir. E fugindo, ela agora o ameaça como uma tentativa de estupro, e ele vai parar na cadeia. José agora preso naquela prisão, Deus o abençoou ali também. Tudo que ele colocava as mãos dava certo, era abençoado na prisão. Logo José começou agora a cuidar dos prisioneiros e cuidar da prisão. E ele era um administrador nato, abençoado, era um cara diferenciado, ganhou a confiança de todos na prisão. José agora, vivendo ali, aconteceu então de 2 prisioneiros terem um sonho. E eles ficaram entristecidos em uma determinada ocasião. E José, ao procurar saber: por que vocês estão tristes? Nós sonhamos coisas aqui e a gente não sabe o que é. Conta o sonho. José vai, traduz o sonho. 3 dias após acontece exatamente o que José tinha dito. E um deles foi solto. Aliás, os 2 foram soltos. E aí, meus irmãos, longos anos se passaram com José ali aprisionado. José até disse: lembre de mim quando chegar lá.
E os homens esqueceram de José. Os copeiros, que eram copeiros, estavam presos, esqueceram de José quando foram soltos. Os longos anos se passaram e aconteceu um determinado dia, irmãos, que o faraó teve um sonho. E ninguém conseguiu decifrar. Então, um dos copeiros disse: olha, quando eu estava na prisão, tinha um prisioneiro lá chamado José. Ele deu a tradução fiel do meu sonho. O faraó disse: manda chamar esse José aqui. Faz a barba dele, prepara ele, traz. E ele veio. E José, ao ouvir o sonho do faraó, eram 2 sonhos. Ele disse: olha, isso aqui é um sonho só. E deu a decifração do sonho. O faraó, então, creu tanto na palavra de José, que colocou ele agora para ser governador do Egito, de todo o Egito e região. Deus então, irmãos, ele fez com que José passasse por todo esse caminho. Claro, há muitos detalhes que não dá para a gente dizer aqui. E de fato, depois que ele agora começa a ser governador, ele prepara o Egito para uma grande fome que viria. Foram 7 anos de muita colheita e ele armazenou muita comida, e depois vieram 7 anos de extrema fome. E assim como o faraó sonhou, assim aconteceu. E aí, meus irmãos, essa fome assolou o Egito e região, mas José, pelo sonho do faraó, preparou tudo para que eles pudessem vencer aquele tempo. E José, irmãos, em uma certa ocasião reconheceu os seus irmãos que viriam de lá para comprar comida lá no Egito. Aí começa então a outra fase da vida de José, desse agora reencontro com aqueles que o traíram, aqueles que o ameaçaram, aqueles que o venderam, aqueles que o invejaram. José então, ele reconhece aquilo, os seus irmãos, e planeja, de fato, ele monta um plano para trazer de volta o seu pai e o seu irmão mais novo, Benjamim. Tragam. E eles foram e vieram, e o pai veio. E, meus irmãos, José, enfim, se revelou aos seus irmãos, finalmente reconheceu, reencontrou, na verdade, o seu pai. Eu imagino o coração de Jacó, o que foi que sentiu quando soube que José estava vivo. Eu acho que o coração daquele homem pulava. Se ele sofresse de algum problema cardíaco, ele tinha batido as botas. Que de repente alguém que tinha partido agora aparece e é o que? Governador do Egito. Como foi essa história? O que é isso? A emoção certamente tomou conta do coração daquele pai que viveu esse luto por tanto tempo. José, irmãos, então trouxe toda a família para o Egito. José perdoou os seus irmãos e José no final reconheceu que tudo aquilo que aconteceu foi o agir de Deus para que a vida da sua família e do seu povo fosse preservada diante daquela fome que viria lá na frente. E, meus irmãos, essa história toda se conclui quando, de fato, José agora casa-se e ele tem 2 filhos. Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E o outro filho dele, chamado Efraim, tem também um significado, que diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A terra da aflição de José foi o Egito. E depois de tudo passado, ele agora tem esses 2 filhos e coloca esses 2 nomes em seus filhos. Ao chegar, irmãos, perto de sua morte, então pela fé José agora ele anuncia o êxodo que aconteceria 400 anos depois da sua fala. É exatamente o verso 22 que nós lemos. Pela fé, ele agora anuncia que o povo iria deixar o Egito. Haveria o êxodo é a saída do povo para a terra prometida. José então ele traz essa fala de forma muito contundente e ele faz um pedido. Ele diz: olha, quando vocês forem, eu já vou ter morrido, então vocês peguem os meus ossos e levem para a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Vá para lá, levem para lá. Meus irmãos, essa história, apesar de ser muito bonita, muito linda, cheia de tantos detalhes, nos traz muitos ensinamentos, muitos. E aqui o elemento fé
está presente no coração deste homem, que viveu 13 anos, dos 17 anos, quando ele foi vendido, até os 30 anos, quando ele assume a governança do Egito. Foram 13 anos de vida difícil, de injustiças, de prisões, de incertezas, de medos, de mágoas, de tantas coisas em seu coração que ele teve que viver. Eu imagino que foram 13 anos, que machucou muito o coração de José. Mas observe, irmãos, nós podemos imaginar que pelo seu contexto de vida, todos os episódios ocorridos em casa com seus irmãos feriram de fato o coração de José, de forma inevitável. Afinal, qualquer um de nós sabemos da importância dos laços familiares que são desenvolvidos em nossa vida, trazendo para nós identidade e também segurança. José foi furtado disso, dessa vivência. É geralmente, irmãos, através da família que a gente aprende a dar e receber amor e desenvolver tolerância com os de casa. É na família. Ele foi tirado disso dele. É na família, irmãos, que nós aprendemos a apreciar os outros e também ter a capacidade de nos comunicar de forma clara. É na família, irmãos, que nós ganhamos a capacidade de perdoar e a compreensão do que é companheirismo genuíno, família unida. José, irmãos, tinha tudo para ser um adulto amargurado. Ele tinha todas as razões para ser um cara problemático, um cara mal resolvido, emocionalmente detonado, desestruturado e doente em suas emoções. José tinha tudo para ser assim. Ele tinha todas as razões. Se fosse nele feita uma análise hoje, por um profissional da área, ia dizer, eu não sei como é que você está vivo. José então viveu isso. José, irmãos, ele viveu coisas que com certeza nós aqui nunca vivemos, nesses aspectos aqui. Mas observe, irmãos, que no verso 22, que nós lemos em Hebreus, o verso começa falando assim: pela fé, José. E nós podemos imaginar, irmãos, que muitas direções esta frase ela poderia nos revelar aqui nesta noite, ou tornar para nós mais claro um leque que se amplia. Pela fé, José acreditou nos sonhos que Deus deu a ele, com toda certeza. Pela fé, José conviveu com a indiferença e a inveja dos seus irmãos. E aí eu queria deixar bem claro que existe uma diferença entre ciúme, cobiça e inveja. São coisas diferentes. O ciúme é querer manter o que se tem a todo preço. É o ciúme. A cobiça é querer o que o outro tem. Mas a inveja é querer que o outro não tenha aquilo que ele está tendo. Então há uma diferenciação. A grande problemática da vida de José com seus irmãos nada mais foi do que uma inveja plena. Ou seja, tudo aquilo que José estava vivenciando na sua vida, os irmãos dele não queriam que ele vivenciasse aquilo. Eles não queriam ter igual, não. Eles queriam que ele fosse prejudicado. Não era para ele ter aquilo que ele tem. Este é o parâmetro da inveja. E inveja, irmãos, é um sentimento raivoso que destrói relacionamentos. Inveja que foi vivida por José provoca atitudes injustas com os outros. E a gente pode ver em Provérbios 14, verso 30, que a inveja nos faz adoecer. A inveja é considerada por Salomão como a podridão dos ossos, leva a pessoa a cometer o mal moral, não o mal circunstancial. A inveja ainda, irmãos, fecha os olhos para o que somos, para somente ter olhos para ver quem é o outro. E exatamente, irmãos, isso aqui é um sentimento terrível, que pela fé José conviveu com esta indiferença dos seus irmãos. E nisso, irmãos, nós precisamos tirar lições aqui, logo no começo. O que de fato nós temos vivido com esse sentimento? Precisamos entender, irmãos, que nós somos um corpo em Cristo, ajustado, que precisa andar
de forma livre e verdadeira. Que Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. E que tudo aquilo que nós temos não é ter por ter, mas o que nós temos, existem propósitos que Deus assim fez para a glória do nome dEle. Então, se um tem mais, o outro tem menos, o outro tem médio, ninguém tem que se gloriar com nada. Quanto maior a dádiva vinda de Deus em coisas aqui na terra, maior é a responsabilidade que nós temos para com o reino. E aí todo mundo se alinha em uma mesma medida. Então, qual a razão de haver inveja? É uma razão de um coração que não tem fé, desprovido de conteúdo de Deus no coração. Apenas isso. Observe, irmãos, que pela fé ainda, José ele suportou a maldade dos seus irmãos e a saudade da sua casa. Ele aguentou a saudade de querer abraçar o pai e não poder, abraçar a mãe e não poder, de poder deitar na sua cama e não ter, e não poder mais. Pela fé, irmãos, José ele manteve a sua integridade em uma terra estranha. Ele poderia muito bem ter aproveitado aquele momento e poder ter tirado proveito daquela situação com aquela mulher e ali conseguir até benesses, coisas ali temporárias, mas ele poderia ter aproveitado a oportunidade. E aqui, meus irmãos, ninguém estava lá naquela terra estranha cuidando da vida dele, ele estava só. E em estando só, podemos compreender que não é o ambiente que dita o ser mais ou menos íntegro, e sim a fé que nós temos no nosso coração. Mas pela fé ainda, irmãos, José ele amava a Deus mesmo quando estava preso. Há uma compreensão clara da soberania de Deus no coração de Davi, de José. José, de fato, ele sabia, eu estou preso aqui, eu não sei porquê. Tantas injustiças e coisas circunstanciais estão acontecendo em minha vida. Eu imagino que no coração dele certamente passavam esses pensamentos. Mas José, ele tinha certeza de que o Deus da vida dele estava no controle de todas as coisas. E aqui é mais uma lição para nós. O que é que nós temos vivenciado aqui de crises existenciais, de crises de ansiedade, de busca de respostas, que Deus não nos deu as respostas? Deus não nos deu resposta em muitas coisas, e nós estamos vivendo e queremos se chatear com Deus e queremos nos revoltar com Deus, quando o Deus que nos fez, Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas, e Ele sabe a medida certa de tratar comigo e com você. Ele sabe de fato o que é que eu preciso, Ele sabe o caminho estreito por onde eu devo e preciso passar, para que eu aprenda alguma coisa que Ele queira me ensinar. Em muitos momentos, irmãos, não é numa conversa do pastor com ovelha que vai resolver. Existem tratamentos de Deus que é somente com Ele. É Ele que nos coloca em determinadas formas, para que nós possamos agora nos moldar à forma dEle, para que lá na frente eu aprenda o que era que Deus queria me ensinar com aquilo. E foi pela fé que José de fato entendeu isso. Ele tinha clara convicção de que a vida dele estava no controle do Senhor eterno. Essa mesma convicção eu preciso tê-la na minha vida, e você também. Quando nós assim vivemos e entendemos, o nosso fascínio agora deixa de ser as coisas terrenas para ser as coisas eternas. Enquanto o nosso fascínio estiver em coisas terrenas, iremos estar aqui embebecidos com tantas questões. Mas quando as dificuldades elas se apresentam para nós, e nós temos no nosso coração enraizado a fé que vai muito mais além do que apenas acreditar que Deus existe, nós vamos experimentar águas profundas no aspecto da intimidade com Deus. E o Senhor tem um tempo oportuno e providencial para que as nossas tempestades elas passem. Amém, irmãos? Mas pela fé ainda, irmãos, José disse a Faraó que era Deus que traduzia os sonhos, não era ele. De fato, José, ele não se aproveitou daquela situação para trazer para si honra. Não, a honra é de Deus. No capítulo 41 está escrito muito claramente. José, ele disse, olha, quem decifra sonho não sou eu não, é Deus quem faz.
A suficiência é dele. Toda inteligência e sabedoria é dele, não é minha não. Eu sou apenas um instrumento. E assim deve ser, irmãos, nós que dizemos ter esta fé que nós temos. Nós não somos nada, mas somos nada em que aspecto? Nada em nós mesmos. Quem é tudo em mim é Deus, amém? Quem é tudo em você é o próprio Deus, e assim tem que ser. José, irmãos, pela fé, ele promoveu, irmãos, a reconciliação e o perdão da sua família. Não foi fácil olhar para os olhos daqueles irmãos que fizeram tanto mal a ele, e os irmãos atemorizados, agoniados, conforme a narrativa de Gênesis, e ele dizer: vocês fiquem calmos e tranquilos, não foram vocês que me mandaram para cá. Que percepção, irmãos. Não foram vocês, não, foi Deus que me mandou para cá, para que eu pudesse salvar a vida de vocês da fome. Tudo isso foi um plano de Deus. Deus, ele fez desta forma, ele fez deste modelo, que eu fiquei sem entender. E vocês não precisam ficar aperreados, preocupados, porque foi ele quem fez. E meus irmãos, pela fé José teve esta percepção, de que a coordenação de todos os acontecimentos ali estavam de fato arraigados nas mãos do Senhor para o bem do povo. José, irmãos, foi um homem dotado de uma fé impressionante e de ânimo intenso. José, irmãos, preveu o dia em que ele tiraria o povo, aliás, que Deus tiraria o povo do Egito para debaixo de sua providência e ir para a terra prometida. O Senhor havia de salvá-los diante de todo aquele momento ali. Mesmo a fome que eles estavam vivendo não era a maior preocupação de José, mas era a visão daquilo que Deus tinha prometido lá atrás e que Deus de fato iria cumprir. Deus iria cumprir de forma cabal tudo aquilo que foi estabelecido. E observe, irmãos, que o povo de Deus lá no Egito foi beneficiado. O faraó, por conta de José, deu terras, deu lugar bom para morar, vida boa, tranquila. Inicialmente foi tudo dessa forma. E meus irmãos, José cria que coisas maiores aconteceriam e que eles iam de fato sair dali e estar diante de fato da terra prometida, que foi prometida a Abraão há muitas gerações atrás, há décadas atrás. Observe, irmãos, o nível de fé de José. Além de um ânimo extraordinário, a sua visão ela era ampla, ela era audaciosa e ela era panorâmica. E é exatamente, irmãos, esses aspectos que nós precisamos ter na nossa vida. Porque nós deixamos de ter uma visão panorâmica e audaciosa e criteriosa do que Deus já fez na nossa vida e ficamos atrapalhados com detalhezinhos pequenos, com dificuldades minúsculas. Basta que nós façamos uma análise. Quem era a nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Como era que eu vivia anteriormente? A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E estar morto em nossos delitos e pecados parece que é uma coisa meio que controverso, porque pecado, quando ele é vivido na sua plenitude, é gostoso. Pecado é uma coisa boa para a carne, para a nossa natureza pecaminosa. O pecado é a melhor coisa. Pecado é bom. Quem foi que disse que para a nossa inclinação carnal o pecado é ruim? Não é. Todos nós aqui que vivemos pregressamente lá atrás, estava na festa, estava no namoro, estava na utilização da sexualidade toda fora do controle, mas estava sendo vivenciada. Beber, sair, curtir, enganar, tudo isso são coisas que a nossa inclinação carnal ela bate palmas. E nós estávamos mortos nesses delitos e pecados, que esses que estão vivendo não têm essa compreensão. Mas um dia, o Senhor, Ele bradou no nosso coração e disse: ei,
Não é isso que eu quero para você, não. Essa vidinha aí, longe dos meus caminhos, isso aí eu não quero. Você está morto e eu estou lhe dando vida agora. E o Senhor fez com que o seu evangelho penetrasse no nosso coração, as nossas convicções e pressupostos fossem modificados, uma nova natureza introjetada dentro de nós, um processo de santificação agora iniciado, uma obra que o Espírito Santo de Deus começou a fazer e se completará até o dia em que Ele voltará para nos buscar. Está em ritmo, está acontecendo. E nós agora podemos, com os nossos olhos espirituais abertos, com esta fé colocada em nós, a fé que José viveu e tinha isto gravado em seu coração, fez com que agora nós pudéssemos entender de que a nossa vida ela foi feita para a glória do Senhor e não para a nossa própria glória. De que agora a verdadeira paz e a verdadeira esperança e a verdade absoluta se encontra somente na sua palavra e não mais na mesa do bar, no quarto de motel, não mais agora fazendo tudo quanto a carne quer e deseja. Ou se não teve nenhuma dessas coisas aqui, mas estava na incredulidade, na sua idolatria profunda, vivendo totalmente alheio ao Senhor. É pelo Evangelho de Cristo que nós fomos agora, irmãos, vivificados por este poder grandioso. E eu preciso então parar um pouco agora e dizer: a minha vida, como é que ela anda agora? O Senhor nosso Deus, Ele começou a fazer isso na minha vida. E se eu for parar aqui agora, vamos fazer aqui, tirar um extrato aqui da minha vida. Até onde nós já chegamos. O quanto eu já cresci, o quanto eu já aprendi de Deus, o quanto eu já vi livramentos da parte de Deus, o quanto amor derramado na minha vida em prover nos momentos mais angustiantes da minha vida. Precisamos, irmãos, ter esta fé que se coloca como um panorama, e eu preciso agora olhar não somente nos mínimos detalhezinhos pequenos, mas de uma forma mais ampla. Olha só, vamos sair do foco e ver o que Deus já nos permitiu ir e caminhar. Deus, Ele não está alheio à nossa história, à nossa geografia, à nossa vida, às nossas necessidades, não. Deus está mais presente do que nós imaginemos. Os olhos deles estão mais fixos em nós do que nós podemos imaginar. A pergunta é: Senhor, o que é que eu devo aprender com essas lutas? O Senhor está querendo me ensinar o quê? Eu preciso me humilhar mais, então eu quero esse caminho. O que é que eu preciso, Deus, entender com tudo isso que está acontecendo? É para que eu deixe de ser mais prepotente e arrogante que eu sou mesmo? É essa análise que nós precisamos fazer. Senhor, será que eu tenho sido mal com alguém? Será que eu tenho julgado precipitadamente alguém? E por isso eu estou vivendo isso aqui, para que eu aprenda a lição. Porque eu leio a palavra, leio, alguém prega e eu não consigo internalizar isso, nem mudar. E o Senhor agora, para me ensinar de forma mais intensa, o Senhor está agora torcendo a roda do moinho para que eu aprenda. É essas perguntas que nós devemos fazer. E não dizer assim: eu sou um pobre, coitado, amargurado, miserável, solto no mundo que ninguém olha para mim. Não. Há propósitos estabelecidos por Deus para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? A fé de José, então, entendia isso. E observe que ele sai da prisão, ele era um prisioneiro, para ser agora governador. Olha só a guinada que Deus fez na vida de José. É esta fé, irmãos, que transpõe todos esses parâmetros do olhar humano. Embora não tivesse vivido lá, no fim de sua vida, ele então dá ordens para que os seus ossos sejam levados. E aqui há de fato um pertencimento ao seu povo. Ele não queria que os ossos dele ficassem naquela terra do Egito, não. Ele queria que fossem retirados e levados. E aqui, meus irmãos, na época do êxodo, da saída, quando Moisés agora é usado por Deus para isto fazer, nós conhecemos aqui a história. A terra lá não era mais agora uma cidade, o povo de Israel não era mais aquela família, mas agora era uma nação. A palavra de Deus, pelos especialistas, dizem que 600 mil homens saíram do Egito para a terra prometida, sem contar com as mulheres, com as crianças e com seus bens e pertences e os seus animais.
Era uma população gigantesca que Deus fez ali crescer no Egito. E Moisés, de fato, ele obedece a tudo isso. Pega os ossos, conforme está em Êxodo 3,19. Pega os ossos de José e leva na bagagem, na carruagem, para poder ser colocado lá na terra prometida. Mais de 400 anos depois, irmãos, tudo isso acontece quando José ele fala sobre esse assunto. Não importa, irmão, se José entendeu as implicações daquilo que ele estava falando, mas José, ele falou sustentado pela sua fé em Deus, que Deus havia prometido algo e Deus assim estava cumprindo na vida dele. José, irmãos, de fato ele foi um cara extraordinário, no sentido de animar o povo a que eles se mantivessem firmes em sua fé. José, com a promessa de Deus, ele incentivou o povo a que o povo perseguissem de fato esta fé pujante, mesmo quando tudo parecesse impossível por conta do cativeiro em que o povo agora estava preso. José, lá na sua época, ele animou as pessoas, ele tinha uma palavra de ânimo, ele tinha uma palavra de alegria. Creiam, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Vocês vão sair daqui e vocês vão embora daqui. As suas palavras, de fato, irmãos, eram oriundas desta fé firmada na esperança. E o meu professor Miguel Cox, professor lá do Betel Brasileiro, na época da pós-graduação, ele escreveu algo muito interessante acerca da fé. E ele disse: crer não é apenas ter fé de uma forma abstrata, supersticiosa e até teimosa. Crer é dar crédito, credibilidade ao que ainda não vemos. Portanto, o ter fé supera em muito o simples conceito de se ter crença na existência de Deus. E, meus irmãos, a fé de José não era uma fé abstrata. Não era uma fé desassociada, desconectada, não. A fé de José era uma fé baseada em tudo que Deus havia já falado. Era uma fé que Deus colocou nele para que as suas atitudes, mesmo na casa de Potifar, mesmo na prisão, mesmo no sofrimento com a sua família anteriormente, mesmo quando ele estava agora com o poder na mão de ser governador, o segundo no reino do faraó, as suas atitudes foram de obediência a Deus. Era uma fé que se via os frutos desta fé. Não era uma fé solta. Sendo assim, irmãos, a fé em Deus nos impulsiona a requerer de nós posicionamentos em relação a Deus. A nossa fé, como nós temos falado, conta conosco no aspecto do comprometimento com Deus. Temos falado muito sobre isso aqui. José tinha esse comprometimento com Deus. Em momento algum, ele desonrou a Deus. Ele sempre foi obediente a Deus. Ele sabia em quem ele cria. Ele estava ali em aliança com Deus, comprometido, entendendo que Deus estava cuidando da vida dele e que Deus havia de cumprir tudo que havia falado. Havia de fato um envolvimento também como fruto desta fé. Também havia um desejo de agradar a Deus, e esse desejo de agradar a Deus, irmãos, precisa estar em nós. Precisamos de fato ter uma fé assim, uma fé cheia de ânimo em agradar a Deus, agradar ao nosso Senhor. A fé, irmãos, que José tinha era uma fé que demonstrava firmeza de conduta, apesar das facilidades, não apesar das dificuldades, apesar das facilidades. Houveram momentos que ele poderia se aproveitar da sua patroa, se aproveitar da pompa em que ele estava agora, quando estava como governador. Ele poderia ter feito ali, mandar até matar os irmãos, se fosse o caso. Manda prender todo mundo, aí bota tudo na prisão e mata esse povo que foi quem fez mal a mim. Poderia ter muitas atitudes erradas, mas a fé que José tinha, que impulsionava ele a uma postura diferenciada,
traz de forma muito clara, irmãos, firmeza na conduta apesar das facilidades. E nós precisamos entender isso aqui, que isso aqui é para mim e é para você. Apesar das facilidades que nós temos, cadê a nossa firmeza na nossa conduta? E nós temos facilidade, pastor? Muitas facilidades. Nós temos transporte para poder sair e visitar lugares indevidos. Nós temos um telefone celular que nos leva para qualquer tipo de conteúdo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E isso vai detonar a nossa fé, a nossa crença no Senhor. Nós temos a liberdade de ter uma Bíblia Sagrada na nossa casa, que eu posso ter acesso a ela de forma clara, tranquila, no meu quarto, sem nenhuma dificuldade. Todo mundo aqui sabe ler o português, assim a Bíblia foi escrita para que nós tivéssemos acesso também. Então, apesar das nossas facilidades, qual tem sido as nossas condutas? Eu preciso fazer esta análise. Porque se a minha conduta não está de acordo com o que é dono da fé, se o meu palavreado em casa não está de acordo com o que a palavra de Deus ela nos ensina, se o meu testemunho não está de acordo com a palavra, o que é que eu estou fazendo dentro de uma igreja? E assim, meus irmãos, esta fé nos impulsiona ao cultivo de hábitos espirituais saudáveis. E hábitos espirituais saudáveis, eles são muito claros e são poucos, não são muitos. Leia a Bíblia, vida de oração, memorizar os textos bíblicos, estar presente no ajuntamento dos santos para celebrar a Deus e para cultuar a Ele. Hábitos espirituais comuns, estar presente nos momentos em que nós nos reunimos para orar, assim como acontecia nos tempos bíblicos. É de fato exemplificar para os de casa uma vida transformada. Porque eu moro numa casa que tem uma esposa e tem 2 filhos. E eu, como alguém que prezo por hábitos espirituais saudáveis, eu preciso, a partir de mim mesmo aqui, eu preciso dar exemplo para a esposa, para conduzi-la ao Senhor sempre, e eu preciso ter hábitos também para os meus filhos, para que eles cresçam amando a Deus. E vocês não têm noção do que é ver um filho com 18 anos tocando aqui, que hoje ele estava cantando, e ver nesse filho o olho brilhar quando o assunto é o Senhor Jesus. Vocês não têm noção como o meu coração como pai se alegra. Nada mais é, irmãos, do que um relatório do que aprendeu desde pequeno. Porque se eu não fosse alguém que não tivesse cultivado hábitos espirituais saudáveis, claro que eu sou falho, assim como todo mundo é. Nem todo dia nós estamos mas aquilo que foi plantado, eu estou vendo frutos aqui acontecerem. E que ele, se for casar, quando casar, seja multiplicador disso. Que eu possa encontrar meus netinhos, né? Animados, alegres, pujantes, entendendo, recebendo as sagradas letras. E é isso, meus irmãos, o cultivo de hábitos espirituais saudáveis, ele é amplo e ele penetra até onde nós não imaginamos. E se eu trabalho, e se eu sou ainda solteiro, moro numa casa com meu pai, minha mãe e meus irmãos, eu preciso de mim ser exemplo para meu pai, para minha mãe e para meus irmãos. Eu preciso ser exemplo para os meus funcionários, quem tem funcionário aqui. Eu preciso ser também para o meu patrão, se caso eu tenho um patrão no trabalho. Eu preciso ser o melhor da minha sala de aula para aqueles que estudam aqui. Jonas Madureira, o pastor Jonas, ele sempre diz isso. Você quer ser um diferencial na sua universidade, no seu colégio? Seja o melhor no conteúdo, no assunto. E sabe qual é a medida? Se todo mundo da sala estuda no nível 10, estude 10 vezes mais o nível 10. Para que todos vejam excelência naquilo que você faz, em detrimento dos outros. Isso é fácil? É desafiador. Mas é aquilo que eu preciso ser. É esta fé
que deve fazer valer. É uma fé, irmãos, que tem consideração genuína pelas pessoas, que de fato tem uma vida íntegra diante do Senhor, dos olhos dele, porque é muita falta de sensibilidade se apresentar diante do Senhor sabendo que a vida está um farrapo, que eu nem de longe sou digno de chegar numa mesa como essa. E há pessoas, irmãos, que assim fazem. Então, nem aí. Fé, zero. Sensibilidade espiritual, zero. Comprometimento com Deus, zero. Seriedade com o sacramento, zero. Vida, zero. Ainda vive cheio de razão e achando que é o mais santo de todos. Quem tem uma fé, irmãos, como a de José, não vive assim. Esse não é o padrão. E nós, irmãos, podemos encontrar essas características em José. E que, de fato, a nossa fé, ela precisa ser, de fato, assim, vibrante. Uma fé que torna-se animada e resiliente. Por que resiliente? José, ele se adaptou em cada cenário em que ele se encontrava. José, ele teve de Deus esta capacidade de encontrar sentido na sua vida, mesmo diante das lutas, porque o sentido da vida dele não eram as circunstâncias, e nem era o que ele tinha ou o que deixava de ter. O que de fato fazia valer na vida de José era o Senhor nosso Deus, era a presença de Deus na vida dele, ponto. Era mais ou menos o que Moisés disse quando queria sair lá com o povo, muito depois desse momento aqui de José, quando Deus disse: eu vou mandar, eis que mandarei meu anjo diante de vós. E Moisés disse: Senhor, se não for a tua presença comigo, não me faça sair daqui, eu não quero sair. Porque ele entendia que o diferencial na vida não eram as coisas, mas era a presença do Deus eterno. Observe, irmãos, que sendo esse o padrão, para certas pessoas o não crer em Deus é uma libertação das amarras éticas e religiosas, que sufocam a possibilidade de serem donos de seus próprios narizes. Esta é uma expressão, irmãos, que nós precisamos entender. Se não há fé, então vá lá para onde vivem os sem fé, mergulhe naquilo que a sua carne quer. Se você não tem fé para viver de acordo com o que a palavra é, seja dono do seu próprio nariz. Porque para os servos do Senhor, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Quem dirige a nossa vida é Deus. A vontade na nossa vida tem que ser a dele e não a minha. A alegria que deve fluir de dentro de mim não é de mim, tem que ser a dele. É ele que é a fonte da paz. É ele que, com a sua presença, muda cenários em toda e qualquer circunstância. Então, se eu não estou disposto a viver isso aqui, então seja dono do seu próprio nariz e faça como você quiser. E seja feliz lá na sua existência. Agora, viver parâmetros da fé, irmãos, é viver de fato como José viveu, dependente de Deus em todo momento. E por isso, irmãos, José terminou a sua vida firme nas promessas de Deus. Morreu firme nas promessas em que Deus havia estabelecido. Deus, assim como ele fez nos sonhos que deu a José lá atrás, assim aconteceu. Os sonhos que ele decifrou do faraó, assim aconteceu. Deus escolheu que fosse dessa forma e diante, irmãos, de todos esses acontecimentos, nós podemos encontrar em Gênesis 50, 22 a 26, que diz sobre o fim da vida de José. Diz que José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim, que foi o filho mais novo, e deixou sua fala de encorajamento e fé para essas gerações do que Deus ainda iria fazer. Essa fé ainda, irmãos, fez com que José terminasse a sua vida animando o seu povo com o projeto de Deus, pois o projeto de Deus não era somente livrá-los daquela fome, não era somente uma coisa momentânea, não.
O projeto de Deus é algo muito mais amplo e por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque há um plano redentor que Deus assim inaugurou em seu Filho Jesus e que o passo da glorificação acontecerá. Por isso que a mesa do Senhor está colocada aqui hoje para nós, para que a nossa esperança ela seja vivificada, seja renovada, seja animada. A nossa fé precisa olhar de forma panorâmica para onde nós estamos indo, porque no dia em que eu morrer e você morrer, tudo seu fica aqui, vira fumaça. Se deixar bens, a família rasga um para lá, outro para cá, daqui a pouco virou pó. E anos de trabalho foi-se embora. E a partir desse momento é você e Deus agora. A partir do momento em que nós fecharmos os nossos olhos, agora é com Deus a parada. E aí o que eu vivi aqui, como foi? Como foi a minha trajetória aqui? Como foi o exercício da minha fé aqui? Quais foram os frutos que eu produzi pela fé que eu disse, que eu prego ter? Cadê? Mudou o quê? Em que eu trabalhei pelas coisas que permanecerão? Ou eu tenho levado uma vida somente em ganhar dinheiro, somente em correr atrás, somente em ser o mais bonito, somente em ser o mais vaidoso, somente em ter melhor, somente em passar por cima do outro, somente em fazer aquilo que para todo mundo aplaudir, porque eu quero um holofote na minha cabeça, eu quero chamar a atenção, quero ser o centro das atenções. Isso é lutar, irmãos, pelas coisas que perecem, porque quem nos honra é Deus, quem nos ouve é o Senhor. Quando a gente fecha o quarto, passa a chave no quarto, e lá em secreto, sem nem gritar, sem falar alto, eu e Deus, Ele está me ouvindo. A palavra dele é quem ensina isso. Isso, irmãos, é viver a fé além de um mero acreditar. É viver uma fé, irmãos, buscando a presença de Deus. É ela que faz toda a diferença. Não é pensamento positivo. Esse projeto, irmãos, claro que José vivenciou e pregou e falou tanto. Era um projeto que envolvia muitas coisas, envolvia as aflições que ele viveu, as pessoas que o invejaram muito, as pessoas que traíram ele, as pessoas que odiaram José, mas ele não se deixou abater com isso, porque ele sabia em quem ele tinha crido, ou em quem ele cria. Ele descansou de todo jugo aqui terreno, mas ele, irmãos, teve agora um legado deixado de quem de fato ele foi, com a sua fé, com a sua forma de trabalhar e de agir, com a sua visão que Deus mesmo deu a ele, e ele estava muito mais adiante de tudo aquilo que ele viveu. Ele foi de fato um vitorioso, e nós somos vitoriosos também em Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Esse papo furado dessas igrejinhas que vive por aí, com essa teologia fajuta, podre, pobre, derrubada e falida, de que tudo é vitória, você vai ser vencedor, você vai receber, e haja profetada, haja negócio, haja coisa. E meus irmãos, ainda diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem até um hino que fala isso. O melhor de Deus, irmão, já veio. O melhor de Deus foi Jesus Cristo, morto na cruz, pagando pelos nossos pecados. Isso aí Ele já fez. E é uma preocupação com prosperidade, com vitória, que receba, levanta a mão, para lá vai aquela coisa toda. Meus irmãos, é um olhar preso às coisas aqui, que atrapalha, que obstacula a comunhão com Deus. As pessoas estão querendo correr atrás das bênçãos de Deus, e eles deviam estar correndo atrás do Deus que abençoa, porque tudo aqui um dia vai passar. Finalmente, irmãos, assim, embora cercado pela pompa esplendorosa do Egito, pelo respeito adquirido que Deus o deu naquele lugar,
A confiança que José começou agora a ter em todo o Egito, diante das determinações dadas por ele, pela tradução dos sonhos, e isso reverberou em atitudes econômicas no tocante à fome que ali aquele povo havia de viver. José, irmãos, estava preocupado com outras coisas. Ele não estava preocupado com isso. Isso era apenas um detalhe. A preocupação de José estava com o seu povo, com o povo de Deus. A preocupação de José estava na sua futura glória que o aguardava. Era isso que ele estava preocupado. Ele sabia que ele ia morrer. E só por uma questão de pertencimento ele disse: leve meus ossos para a minha terra lá, a terra que Deus vai dar a gente. Porque isso vai acontecer, vai chegar esse dia. Vocês podem acreditar, tenham ânimo. José tinha de fato essa fé, irmãos, que enchia o coração das pessoas de ânimo que estavam ao redor dele. Dizendo: não acreditem, Deus vai fazer, vocês vão sair daqui. Vocês não vão ficar aqui para sempre. Há uma terra prometida que o Senhor, Ele prometeu. E esta mesma fala eu quero deixar aqui para nós, meus irmãos. Existe, irmãos, um lugar que nos aguarda. Existe uma terra que nos espera. O Senhor prometeu um lugar especial para nós. A sua palavra fala isso. Existe um tempo determinado para que as nossas lutas aqui elas se acabem. Elas vão passar todas. E nós vamos poder sair desse Egito. E nós vamos então adentrar as portas desse lugar que o Senhor preparou e prometeu para nós. É por isso que nós estamos aqui. E é de fato, irmãos, este ânimo que precisa invadir o nosso coração. Ah, mas eu tive um prejuízo, eu sei. Mas o Deus da provisão, Ele dá de novo. Qual o problema? Nós lá em casa perdemos uma coisa grande. Para a gente foi uma coisa grande. Houve um prejuízo gigante, na concepção humana falando, que foi a nossa filha. Faltando 3 dias para nascer, ela foi embora. Ela não teve a chance de olhar nos olhos da mãe, nem nos olhos do pai. E era uma filha muito esperada, foi embora. Por que, Deus? O que é que eu tenho que aprender com isso aqui? Quantos de nós temos lutas e angústias? Mas o Deus, irmãos, que é presente em nossa vida, Ele é quem preenche o vazio do coração humano. Só Ele tem as respostas. E quando Ele não quiser dar as respostas, Ele nos dará a capacidade de poder entender e suprir e superar. Ele é quem é o dono da minha vida, o dono da minha casa, o dono da minha família. Ele é quem tem esse poder na mão de fazer aquilo que Ele quer. E assim, meus irmãos, 2 perguntas eu queria deixar para nós. Em que está arraigado o nosso coração diante desta reflexão toda, dessa história tão comprida que é a história de José? E eu precisava trazer esses detalhes todos. O nosso coração está arraigado em quê? O texto de Hebreus fala claramente: pela fé José, ele anunciou o êxodo. Ele anunciou que o povo sairia. Pela fé, irmãos, nós cremos que um dia o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. E não vai ter deserto para andar 40 anos até chegar lá, não. Isso aí foi lá no passado. Ele nos resgatará daqui. Mas em que é que a nossa fé está presa? As coisas aqui? Aos nossos sonhos conquistados aqui? Aos nossos ideais que a gente tem traçado, idealizado, planejado, que tem custado de nós a saúde, a vida, até amigos, até pessoas, até a família, para a gente poder alcançar? É isso? É isso mesmo? Em que o nosso coração, irmãos, está arraigado? O de José não era nas coisas. José foi um instrumento usado por Deus, matou a fome de muita gente e preservou o seu povo.
Muito bem. Mas ele não fez disso um troféu, não. Pelo contrário, ele disse: olha, eu vou morrer. Eu estou morrendo, eu vou ficar velhinho, vou morrer. Mas eu, como governador desse lugar, eu quero dizer a vocês, viu? Não desanimem não. Tenham bom ânimo. O Senhor vai tirar vocês daqui e vai levar vocês daqui para a terra prometida. Quando vocês forem, por favor, leve meus ossos. Eu quero estar lá, são os ossos lá no lugar. E foi isso, irmãos, que estava no coração de José. Em que está, irmãos, nosso coração preso? Temos olhado de fato para as coisas que permanecem? Temos olhado para os frutos que nós, como videiras, temos produzido? Ou a gente acha que é uma coisa desconectada com a outra? Não é. A nossa vida, os nossos frutos, precisam ser um resultado da fé que nós temos. E aí, meus irmãos, nós vamos começar a compreender a profundidade do que é ter uma fé, além de um simples acreditar. Acreditar só não nos levará a lugar algum, mas uma fé sustentada por estas verdades nos fará crescer, entender e visualizar panoramicamente o plano em que Deus estabeleceu e que nós estamos incluídos nele. E enquanto eu tiver vida aqui, nós precisamos ter a fé de que nós precisamos fazer valer a nossa vida aqui, não para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.